da série Vocês Perguntam e Eu Respondo. Então, agora vai ser sobre moleira fechada. Vamos falar sobre moleira fechada. A gente recebe bastante perguntas sobre isso e eu selecionei duas principais aqui. Então vamos lá. Primeira, minha bebê está com 4 meses e meio, está com a moleira quase toda fechada. A pediatra passou um ultrassom para ver e disse que não é normal fechar tão rápido. Observação: o crescimento da cabecinha está normal dentro da curva. E vamos para a segunda questão. Meu bebê está com 3 meses e a moleira só tem meio centímetro. Médico diz que está reduzida e devemos acompanhar. Bom, primeiro de tudo, o que é a moleira? Frequente a gente ter esse termo, né? A moleira é essa fontanela anterior. O bebezinho, na verdade, nasce com 6 moleiras. Então a gente tem a fontanela anterior, a gente tem a fontanela posterior e a gente tem 2 laterais, tá? Em geral, como elas são pequenininhas, não chamam muito atenção. O que a gente considera mesmo é essa fontanela anterior, que é a chamada moleira. Quando vocês vão no médico pediatra, ele vai fazer a aferição da cabecinha e vai palpar essa moleira. Como que é uma moleira normal? Então, primeira coisa, para a gente saber como avaliar uma moleira, o bebê sempre precisa estar sentado, tá? Ele não pode estar deitado, porque a pressão intracraniana, ela aumenta com o bebê deitado. Então, com ele em pezinho, o normal é a gente passar a mão e ela estar plana, rente ao osso, assim como aqui meu molde, e normotência, ela não pode estar dura nem muito deprimida. Quando que a gente vai ter uma moleira deprimida? Quando a gente tem desidratação, então um dos sinais que a gente tem é uma moleira bem funda. Quando a gente tem má nutrição, então bebês desnutridos, ou quando a gente tem um declínio da velocidade de crescimento do cérebro, tá? Então essas são as principais condições. Não é muito comum da gente ver no dia a dia. E quando que a gente vai ter uma moleira abaulada, que pra gente chama mais atenção? Quando a gente tem um aumento da pressão dentro do crânio. Então, em caso de hidrocefalia, em algumas infecções, claro que na vigência de febre, de outros sinais clínicos, a gente pode ter uma moleira abaulada. Então, meningite, encefalite pode acontecer. Em caso de sangramentos, então bebezinhos prematuros que têm um abaulamento de moleira, pode significar um sangramento. Ou lesões intracranianas que estão crescendo, que estão aumentando aí o volume, né, intracraniano, e estão gerando um abaulamento de moleira. Então essas são as condições que a gente tem anormalidades. Agora, vocês estão reparando aqui como que é o formato de uma moleira normal. Então temos as suturas coronárias e a gente tem 2 biquinhos aqui. E temos a sutura sagital e a sutura metópica. Temos mais 2 biquinhos aqui. Então o normal é a gente ter esse formato simétrico aqui. O que a gente observa é que em algumas craniosinostoses a gente tem assimetria da moleira. Isso é uma coisa que, tecnicamente falando, é mais do neurocirurgião pediátrico palpar. É difícil para o pediatra fazer esse diagnóstico só pela palpação da moleira. Mas por quê? Porque a gente palpa aqui, a gente vai operar e na cirurgia a gente vê que tá alterado. Então, por exemplo, fechamento da sutura metópica cursando com trigonocefalia, muitas vezes essa moleira ela fecha toda até aqui, ó. Então, em geral, a gente tem uma alteração da simetria da fontanela. Outros casos, fechamento de uma das coronárias. Essa sutura vem fechando e essa moleira fecha aqui, olha, fica com esse formato também alterado. Vou colocar algumas fotos aqui nos vídeos para vocês verem. Então, o ideal é que essa moleira também seja simétrica. Tem um estudo bem legal de uma equipe de neurocirurgia pediátrica aqui do Brasil, um estudo que foi publicado mundialmente, que eles estudaram como que se comporta a moleira nas craniosinostoses. E o que eles viram? Que nas trigonocefalias a moleira pode se fechar de forma precoce. E em alguns casos, nas escafocefalias, que é no fechamento da sutura sagital, a moleira às vezes está ampla, está um pouco aumentada. Por quê? Porque a gente tem o aumento da pressão intracraniana, acaba que não deixa essa moleira se fechar. Então não é incomum a gente ter um bebê já mais velho, que vai operar uma escafocefalia que passou um pouco do tempo, e ele tem uma moleira ampla, uma moleira aumentada. Então, o que acontece? Até esse estudo conclui que uma consulta, às vezes, com um neurocirurgião pediátrico numa deformidade dessas, evita tomografias desnecessárias, porque ele vai saber palpar e identificar se isso é um risco ou não. O normal é a moleira se fechar entre 7 meses a 1 ano e meio.
Então é mais ou menos essa média. Claro que isso é a grande parte da população. Em alguns casos a gente tem um fechamento um pouco precoce, em outros um pouco tardio, mas em geral, grande parte das crianças vão ficar aí nesse limite de normalidade. Tá? Então, se você está notando alguma alteração na simetria da moleira ou se o pediatra notou alguma alteração, é importante sim procurar ajuda, lembrando que muitas vezes não só o ultrassom transfontanela, porque o ultrassom transfontanela ele vai avaliar dentro do crânio. Já tive casos de crianças com alterações de morfologia, né, do crânio, de formato do crânio, que vieram tranquilas aqui na consulta porque o ultrassom transfontanela estava normal. Mas o ultrassom transfontanela ele não vai avaliar a parte do osso do crânio, ele vai avaliar só lá dentro. Então, tem que ser feito sim uma avaliação por completo do seu filho, tá bom? Então, se você teve criança com alteração de moleira, se você já escutou algum familiar, alguém com esse tipo de problema, encaminhe esse vídeo que pode esclarecer aí alguma questão para eles.